O Menino do Coração de Ferro. Texto de Fabiano Barros, narração Negra Mari, supervisão Rodrigo Diniz. Tive contato pela primeira vez com a obra de Fabiano Barros com o texto Memória da Alma. E agora, ao deparar com o texto O Menino do Coração de Ferro, vejo que são propostas diferentes, mas que nos instigam e despertam sensações. Particularmente, O Menino do Coração de Ferro é um texto infanto-juvenil que aborda a temática africanidade com muita naturalidade e, como mulher negra e mãe, percebendo a ausência de temas afro na literatura infanto-juvenil, digo que esta é uma obra necessária. O texto traz a mitologia e a ficção acerca dos orixás e trata da cosmologia africana, criando um diálogo entre o Brasil e o povo iorubá, onde originou a religião afro-brasileira. Apresentação de Ednair Nascimento. Capítulo 1. A Boca do Mundo. Havia um tempo em que o Orum, em épocas longínquas e imemoriais conhecido como Céu, e o Ilê-Aiê, a nossa querida terra, se tocavam como corpos de um casal de apaixonados. Havia um tempo em que os homens e os orixás, as forças mais puras e belas de todas as coisas, transitavam tranquilamente entre os dois mundos. E também havia um tempo em que de tantas e tantas aldeias existia uma, chamada simplesmente de Ifé, pedaço sagrado de terras, onde viviam as pessoas que faziam parte da linhagem mais natural e mais antiga da criação milenar de Oxalá, um dos filhos de Olorum, nosso Deus Supremo. Muito tempo. Mas muito tempo se passou desde a criação do que quer que seja, do que conseguimos ver à nossa frente e do que é escondido, do impossível, do que não conseguimos enxergar, mas que sabemos. Ah, como sabemos! Lá no fundo de nossas almas, sabemos que existe. No entanto, para as pessoas que se mantiveram vestidas com as mais belas vestes enganosas da ganância, estas começaram a trazer para a realidade do Ilê-Aiê pragas como a fome, doenças e a morte. Ifé, como bem falamos antes, era um dos únicos lugares destes 4 cantos do Ilê que prosperava, em fartura, abundâncias materiais e imateriais, e seguia fielmente os ensinamentos de Olorum. Mas, de vários casais de habitantes desse local, a única mulher e o único homem que foram escolhidos a dedo e designados por seus feitos e por sua incrível fé a governar a aldeia, estavam dia após dia, mês após mês, anos após anos, décadas após décadas, envelhecendo. E não tinham sido agraciados ainda pela vida com a alegria de terem filhos. Sendo assim, não havia sucessores. Não havia sucessores que pudessem dar continuidade a essa responsabilidade junto ao povo daquele lugar. Até então, o povo era próspero, alegre e com a vida em harmonia com os orixás, onde viviam cuidando dos seus irmãos. Mas nem todos naquela aldeia respeitavam os ensinamentos de Olorum. O tempo que nunca para já preocupava a todos, pois Iku, conhecido como a Morte, já tinha chegado no Ilê-Aiê, juntamente com a ganância e petulância dos homens, que aos poucos tomava conta dos corações de vários habitantes. Em pouco tempo, muitos haviam sido contaminados por esse sentimento. Em uma noite especial, onde o brilho da lua era mais aceso que os outros dias e encantava a todos naquele lugar, prepararam seu ebó, com o milho branco mais saboroso colhido daquela farta safra, e levantaram aos céus oferecendo a Exu o que tinha de melhor. Exu é conhecido como a Boca do Mundo. Ele é o guardião da comunicação, é a voz que conecta o Ilê-Aiê à terra e Olorum ao céu. E Exu, esse orixá, tomado pela fome que nunca acaba e se deparando com aquela quantidade enorme e infindável de oferendas, desceu ao Ilê-Aiê igual a um raio de Yansan. Pousou sobre os seus presentes e devorou cada um deles com uma fome que só ele tinha. "O que querem com esses presentes?" perguntou Exu, além de curioso, faminto e ansioso.
Assim que perguntou, os habitantes do local o saudaram. Laroye, Exu! Vós que sois o orixá regente dos desejos, o orixá da intercessão, a voz dos humanos e ouvinte dos nossos pedidos impossíveis, auxilie-nos. Pedimos ao Senhor e ao Pai Criador, Olorum, que nos conceda a vinda de um filho para a mulher e o homem que nos guiem em fé. Pois é sabido que a morte já se alastra e está tomando conta aos poucos de toda a terra. E logo eles não estarão mais aqui. E não teremos quem nos lidere. Falou suplicando ao Exu, a mãe maior da aldeia. Exu, enquanto estava saboreando suas oferendas, parou por um instante e, olhando para a mãe maior, perguntou: E o que ganha vocês fazendo tal pedido? Não há possibilidade de cada um andar com seus pés, olhar com seus olhos e seguir seus próprios pensamentos? Logo após essa pergunta insinuante e perspicaz de Exu, a mãe maior respondeu: Há milênios estamos sendo guiados por sábios e pessoas de corações puros, e sabemos que se Olorum nos presentear com esse filho, Ifé terá mais um milênio de prosperidade. Ao ter escutado os lamentos e apelos da mãe maior, Exu disse: Olorum vai ouvir, e se ele atender, voltarei em 9 dias, e quero o dobro do que encontrei hoje. E a cada 300 luas, eu venho pegar meu ebó. E a cada lua, ele tem que ser do tamanho da prosperidade de Ifé. E mal encerrou suas exigências, Exu subiu com a mesma velocidade que desceu, partindo rapidamente ao Olorum, de barriga cheia e com a missão de levar o pedido da aldeia. O povo de Ifé ficou esperançoso, e ainda naquela noite especial, onde o brilho da lua era mais aceso que os outros dias e que encantava a todos, os habitantes, aproveitando as promessas feitas e ditas por Exu, dançaram e cantaram para Olorum, na certeza de que o pedido que fizeram para ter um novo guia seria finalmente atendido. Capítulo 2 – O Trono do Infinito. Sentado em seu trono, lá estava o Pai de tudo, o olho que tudo vê, a energia que tudo alcança. Nada acontece sem que Olorum permita, pois tudo começa e termina nele. Uma vez sentado em seu trono, o Supremo brinca de criar estrelas, colorir vastidão, escuridão do universo. Olorum reina absoluto sentado em seu trono do infinito. Mesmo ocupado em suas realizações, Olorum percebeu um sussurro vindo de perto. Quando notou, era Exu, pousado aos pés sagrados dele. Pai, Pai, sussurrando Exu aos pés do Supremo, venho do Ilê e lhe trago um pedido de um povo que julgo digno e justo. Acredito que o pedido é pequeno se comparado à sua enorme sabedoria, e sei que assim possa ser atendido, Pai. Olorum, diante de tais surpresas trazidas por Exu, logo abriu um sorriso de canto da boca e perguntou ao filho: Exu, qual o tamanho da oferenda oferecida a você, o meu filho mais insaciável? Meu Supremo, a viagem foi feita não por esses interesses, mas sim pela vontade de ajudar esses pobres perdidos. Filho, disse Olorum, eu sei dos seus interesses em troca da ajuda desse povo. Há tempos esse povo vem clamando por um guia, mas muito me preocupa, pois as coisas ruins já estão impregnadas no Ilê e talvez seja a hora de pararmos com as nossas intervenções, observou o Supremo. Acredito que só dessa vez, pai, talvez mais uma vez, a tua bênção cairá como uma salvação para eles, falou Exu. Olorum levantou-se do seu trono, ainda bastante pensativo diante das informações trazidas por Exu e pacientemente foi abrindo suas mãos, que aos poucos foram ficando brilhantes. Eram as chamas laranjadas, o fogo da eternidade que lhe dava visão sobre todas as coisas. Olha, Exu, quantas desgraças os moradores do Ilê vêm fazendo. E dentro do fogo que impregnava vistosamente as mãos de Olorum, Exu enxergou o que não queria: guerra, fome, doenças que vinham acontecendo no Ilê. Mas ao mesmo tempo em que via perplexo essas imagens que lhe doía a alma como fogo que arde, a mais comum das peles, acabou pensando também no farto ebó que poderia continuar recebendo deles anos após anos. Estendendo a mão para Exu, Olorum fez aparecer um coração,
e, como se fosse uma trufa, partiu o coração em 2 partes. Tome, vá até a casa de Oxalá e peça para ele criar 2 crianças como filhos, um menino e uma menina. E em cada um deles coloque um pedaço desse mesmo coração. E ao entregar eles a Ifé, diga que a prosperidade só será mantida se o amor prevalecer entre esses irmãos. Exu, empolgado, seguiu para a casa de Oxalá para completar sua missão. Capítulo 3. O sopro da vida. Oxalá é o orixá da vida, dom dado pelo seu pai na criação do Ileaiê. Foi Oxalá que criou o primeiro homem e a primeira mulher. Ele deu ensinamentos para que suas vidas fossem fartas e eternas. Mas o orixá se encontrava triste com sua criação, pois havia um tempo em que o espelho separava os 2 mundos, e esses mundos tinham suas regras para manter a paz em ambos. Porém, um dia, um dos tantos filhos de Oxalá, tomado por ganância e insatisfação, tocou com suas mãos de carne e osso o Orum, trazendo incertezas tanto para o céu quanto para a terra. Oxalá passava o dia em sua casa inventando novas criaturas, para cada vez mais trazer o equilíbrio da natureza no Ilê. E no momento em que se concentrava para mais uma nova criação, desceu à sua frente seu irmão Exu. Como não esperava uma visita tão recente, a reação que veio primeiro foi um breve sorriso desconfiado que não conseguiu deixar de expressar. "Meu irmão, que boas intenções lhe trazem à minha casa?" perguntou. Ao passo que Exu estava exaurido da viagem até lá, mas também desconfiado das reações de Oxalá, por fim respondeu: "Além da saudade, meu irmão, tenho prontamente uma missão do nosso pai." Como fora bastante inusitada aquela cerimoniosa visita recente, Oxalá não conseguiu evitar de expressar-se em meio às zombarias e deboches com Exu. "Saudades? Irmão, em toda a minha existência só me visitastes atrás dos meus ostentosos banquetes ou para pedir algo. Portanto, diga logo o que queres. Nosso pai pediu para lhe entregar esses corações, para que criasse um menino e uma menina, para que juntos guiem o povo da cidade do Ifé." Prosseguiu Exu. Ainda assim, não conseguia ter total confiança nas palavras de Exu, e desconfiado, Oxalá, o orixá da vida, continuou suas indagações. "Mas o que pretende o pai com isso? Há tempos ele desistiu de agraciar os humanos com presentes." Exu sabia que provavelmente seriam essas as reações de Oxalá, mas mesmo respondendo apressadamente, manteve-se firme e queria mandar a mensagem do pai o mais fielmente possível. "É apenas um presente em troca de uma boa vida que os filhos de Ifé prometeram ao pai." "Presente? Exu!" indagou Oxalá. Pegando os corações das mãos trêmulas do irmão, Oxalá sussurrou no ouvido esquerdo dele: "O único presente que pode dar ao pai é o amor, pois Olorum já é o dono de tudo." Após ter falado isso a Exu, foi caminhando até o seu jardim e se ajoelhou de uma vez, estremecendo levemente o chão, fato que deu um calafrio em Exu. Oxalá começou a passar a mão no chão, sentindo com isso a aspereza dos pedregulhos e o cheiro forte de erva daninha, e de olhos fechados como que misteriosamente vendados por algo maior e mais poderoso que a posição de poder que ele já ocupava, foi trabalhando em juntar porção por porção de terra, junta daqui, junta dali, e como se acrescentasse o principal ingrediente, colocou de uma vez naquela terra especial os corações dados pelo pai. Mas ainda faltava algo, ainda não estava satisfeito com sua criação, faltava algo para dar liga naquilo tudo. Então, levando a água de um rio até o seu jardim, foi acrescentando e misturando, e com isso criou um bolo de barro. Em seguida, Oxalá, diante dos olhos curiosos de Exu, começou a moldar 3 bolas de barro, depois 4, depois 5, e algo começando a tomar forma. Após um árduo trabalho feito como se fossem as coisas mais fáceis do mundo, surgiram desses moldes 2 criaturas humanas, de um lado um menino e do outro uma menina,
extremamente belos. Frente às suas magníficas criações, Oxalá mal esperou e colocou-os nos seus braços e, de olhos fechados, soprou nas narinas dos 2 moldes o sopro da vida, que foi concedido a ele por Olorum. Logo, se ouviu 2 choros fortes e estrondosos de 2 vidas que acabavam de nascer. Estás feito, irmão, e que a jornada deles sejam de vitórias e prosperidade. Ansioso, Exu amarrou as 2 crianças às suas costas e partiu para o Ifé. Capítulo 4 – A Floresta de Ferro. Após os dias prometidos, Exu voltou a Ifé. E dessa vez acreditou que a viagem de volta seria mais lenta, pois agora Exu carregava finalmente os 2 prometidos daquele povo. E o orixá resolveu pegar o caminho mais curto. A sua fome até aquele momento já era grande e fazia dias que não se alimentava. Não via a hora de pousar logo na cidade e se deleitar com tudo que o povo havia preparado. Seguindo sua viagem, o mensageiro decidiu passar pela Floresta de Ferro, um lugar onde as árvores eram feitas também de metal. Passando pelo lugar, Exu, nesse momento, sentia uma grande dor no estômago devido à sua fome infinita. Mesmo sentindo de longe um cheiro maravilhoso de oferenda, uma oferenda que estava em um canto de uma árvore. Como isso era torturante para ele, que já estava quase chegando ao seu destino. Entretanto, tomado pela sua gula, desceu até a floresta a fim de pegar a oferenda. Mas temos que apontar que nessa parte, essa oferenda não era para ele. Portanto, não lhe pertencia. Tão atraído, tão tentado e tão confuso por sua enorme gula, que por pouco esqueceu que em suas costas viris estavam as 2 crianças, a qual tinha prometido a missão de levar. E na sua investida de conseguir pegar a oferenda, ele deu um rasante tocando a mão no prato farto, sem conseguir pegar. Como assim? Questionou-se. Ele já tinha feito isso várias vezes em outros momentos e, novamente para garantir que estava treinado e que seria facílimo, tentou dar um mergulho e raptar para si as guloseimas. O que ele não esperava é que numa dessas tentativas, uma das crianças acordou e chorou bem alto. Tão alto, mas tão alto que acordou as árvores de ferro, que logo começaram a atacar Exu, puxando o orixá pelo pé, pelos braços, puxando cada vez mais. E o Exu, desesperado, teve que tirar da sua cintura uma de suas machadinhas e, em movimentos largos, começou a cortar os cipós. Numa incrível batalha dele contra as árvores de ferro, aos poucos, foi escapando da prisão das árvores. Por fim, estava aliviado. Mas ainda continuava com muita fome. E Exu resolveu seguir a sua viagem para entregar sua missão e receber seu prêmio. O tamanho da sua fome era imensa. E com isso, o orixá faminto resolveu seguir na velocidade dos raios. Do alto, Exu avistava o povo em festa. E na maior encruzilhada da cidade estava seu banquete farto. Sem demora, Exu, visto o quão torturante era continuar com sua fome, arrancou de suas costas a encomenda, entregou para a Mãe Maior, que desembrulhou os lençóis e foi caminhando até os seus futuros pais, dizendo bem alto o quão alto sua voz senil poderia atingir. É uma menina! Uma linda menina! Exu, enquanto não tardava de se saborear com os mais gostosos acépipes daquela cidade, se lambuzando, se assustou com a afirmativa da anciã. Com a boca muito cheia, que mal conseguia falar, perguntou: "Uma menina? Só uma?" E a Mãe Maior continuou afirmando e elogiando como aquela menina era linda. E surpreso e desesperado e mal sentindo a comida que estava engolindo, que triste ironia, já que queria logo se esbaldar naquelas oferendas, Exu levantou o voo e saiu em disparada, alcançando inimaginável velocidade até para ele mesmo. E foi seguindo o mesmo caminho que fez até chegar a Ifé em busca do menino. Passou pelas montanhas, pelos rios, pelo mar, pela floresta de aço, passou pelos mesmos lugares de sua batalha, mas sem sucesso. Demorou, mas logo chegou à conclusão de que não encontraria mais o menino.
lamentou muito e pensou na possibilidade daquela pobre alma ainda infantil ter sido devorado por alguma fera. Diante dessa tragédia que ocorreu e tentando convencer a si mesmo de que não poderia fazer mais nada, se convenceu e seguiu para sua casa. Capítulo 5. A Árvore da Vida. Na floresta de aço, tudo era silêncio. Nesse lugar havia feras, havia rios e peixes, havia aves e insetos, plantas e havia Irokô, a árvore da vida, árvore sagrada, o dono de toda a floresta. Irokô contemplava tudo ao seu redor e foi no pé da árvore da vida que Exu, em seu desespero e querendo se livrar dos cipós da floresta de ferro, que o orixá perdeu uma das crianças de Ifé. Irokô, com toda a sua calma, olhava admirado aquele ser frágil, pequeno e inquieto. Seu choro era perturbador e a árvore da vida logo pensou: deve estar com fome. Há horas que estava deitado naquele chão. E com delicadeza, o orixá estendeu um de seus cipós e o levou até a boca do menino, lhe alimentando com sua própria seiva, a seiva sagrada da vida. Durante um bom tempo, o menino se alimentou e aos poucos fechou seus olhos e adormeceu sob as raízes de Irokô. Mas a noite estava fria. Irokô pediu ao vento que soprasse forte, fazendo com que suas folhas caíssem em cima do menino para que assim não morresse de frio. E o menino se aconchegou e dormiu profundamente. Mas à noite, a floresta era sombria. Era a hora em que as feras saíam para se alimentar. E preocupado com essas circunstâncias, Irokô ordenou que todas as corujas que estavam em seus galhos saíssem por todos os lados, avisando que nenhuma fera se aproximasse da criança. E assim foi feito, e todos o obedeceram. E a árvore da vida repetiu isso por dias, até perceber uma movimentação conhecida da floresta. Um galope de um cavalo que cortava as trilhas como uma flecha. Era Ogum, um dos irmãos da árvore sagrada. Era comum, uma vez a cada 30 dias, Ogum visitar a floresta e pedir permissão a Irokô para que pudesse coletar o ferro das árvores de Irokô. Ao descer de seu cavalo, Ogum se deparou com aquela criança deitada recebendo os cuidados de seu irmão. Sem dizer nada, Ogum reverencia o orixá e caminha para coletar o ferro. E ao caminhar, sente que sua saia, que arrasta sempre no chão, estava mais pesada. Olhou de canto de olho e viu o menino agarrado à sua saia, como se agarrasse à vida. Mesmo assim, o orixá continuou a fazer o seu trabalho e seguiu para sua casa. Dessa vez, não foi a galope, pois o menino insistia em se segurar na sua saia. E assim seguiram os três. Capítulo 6. O Curandeiro. Ogum é o senhor dos metais, o rei da forja, o protetor dos guerreiros e a força dos metais. Ogum chegou em casa depois de uma coleta de ferro que sempre fazia na floresta de seu irmão, mas dessa vez trouxe para casa uma coisa a mais. Aquele menino que se arrastou até ali, sem ele saber, por baixo de seu nariz. Ogum sentou-se de frente para a criança e olhou por horas e horas, se perguntando como um ser tão frágil tinha sobrevivido naquela floresta e como não morreu no caminho percorrido da casa de Irokô até a sua casa. Enquanto pensava naqueles acontecimentos recentes, o menino abriu os olhos e olhou fixamente para Ogum, como se o adotasse como pai. E nesse momento, Ogum foi tomado por um sentimento que nunca sentiu antes. Se abaixou, pegou o menino no colo e o levou até seu peito e sussurrou no ouvido da criança: "Eu sou seu pai." E durante os dias que se passaram, Ogum preparou a casa para acomodar seu filho. E toda semana ia até a árvore da vida apanhar seiva para alimentar aquele pequeno ser. 1000 dias se passaram e o filho de Ogum já estava se tornando um menino esperto. Mas de repente, um cansaço e uma tristeza tomavam conta de seu filho. Preocupado, Ogum colocou seu filho em seu cavalo e levou-o até ao Baluayê.
Dias se passaram até achar o orixá da cura, pois ele morava na floresta e atendia vários pedidos de cura. Ao encontrar seu irmão, Ogum colocou o menino em seus braços e disse: "Irmão, se preciso for, eu entrego a minha vida para salvar a do meu filho." Obaluayê levantou o menino até seu rosto, encostou seus lábios sobre sua testa e disse para o pai desesperado: "É o segundo do dia que me chega assim." O orixá se acocorou, colocou o menino no chão, retirou de dentro de sua saia pequenos pacotes com ervas e jogou sobre o menino. Pegou uma varinha que se encontrava ali no chão e fez um círculo ao redor do menino e disse para Ogum: "Ele tem um coração fraco. Essa cura que fiz vai durar anos, mas se quiser teu filho forte, constrói um coração para ele. O dele é fraco igual ao da menina que veio antes." "Construir um coração com quê, irmão?" perguntou Ogum. Quando criou o mundo, o Pai Supremo criou 2 corações, um de ouro e um de ferro. Dividiu cada um deles em 3 pedaços, guardados na casa de Yansan, de Iemanjá e de Xangô. "Então é fácil. Basta eu ir à casa dos meus irmãos e pedir as peças que podem salvar o meu filho." "Não é tão fácil assim. Para apanhar essas peças, você tem que passar por aprovações e enfrentar o poder de cada um deles, seja homem ou seja orixá." "Irmão, cuide de meu filho", disse Ogum, subindo em seu cavalo e indo em disparada às casas de seus irmãos atrás da cura de seu filho. Capítulo 7. 2. Anos se passaram e o filho de Ogum já era um menino de 4.300 dias e adorava visitar Ifé, sempre escondido de seu pai Ogum. Seu pai não gostava que o menino se misturasse com as pessoas. Dizia que a cada dia elas se transformavam em pessoas egoístas e se desviaram de tudo que Olorum ensinou. Mas o menino, em várias de suas visitas, tinha feito uma grande amizade com uma menina que andava pelos jardins de Ifé. Irete era o seu nome e significava esperança. Irete era a filha dos guias daquele lugar e um dia ela seria responsável por tudo aquilo e por todos do lugar. Mas a menina tinha um coração muito fraco e só estava viva graças aos remédios que seus pais recebiam de Obaluayê. Em um desses encontros às escondidas de Irete com o filho de Ogum, ela pediu curiosa para ele lhe contar como foi a história do pai ter conseguido um coração de ferro para ele. "Meu pai fala que eu fui achado, jogado na floresta, e eu era bem fraquinho porque meu coração não batia forte, e ele me levou para ver o meu tio. E meu tio falou de um coração de ferro na casa de outros orixás. Então, ele foi na casa dos 3, juntou as peças e fez meu coração de ferro", contou o menino. Ao ter escutado a história do seu amiguinho, a menina repentinamente começou a caminhar pelo jardim e falou com uma voz tristonha: "Eu também queria um coração de ferro. Meus pais dizem que logo logo não estarão mais aqui e eu fico preocupada, pois tenho que ser forte para ser a nova guia dessas pessoas." O menino baixou a cabeça e também ficou triste. "Tenho que ir, Irete. Depois nos encontramos novamente." E cada um foi para um lado. Ela foi caminhando até sua casa e o menino foi caminhando pensativo pela floresta de ferro. Aquela conversa com Irete o fez querer ir visitar um de seus tios, Irokô, que o amava como filho. Chegando lá, o menino falou sobre o que sua amiga estava passando e Irokô o abraçou forte e o fez dormir. Quando abriu os olhos, percebeu que estava sendo carregado no cavalo de seu pai. Sempre era assim. Seu pai sempre achava uma forma de o encontrar e de sempre o levar para casa, pois sabia que mais cedo ou mais tarde poderia perder seu filho. E com o passar dos tempos, demonstrava ter uma alma livre e fácil de ser levada pelos fortes ventos de Yansan. Capítulo 8. Batida fraca. O sol ainda nem tinha nascido, e em Ifé se viu uma correria como nunca tinha visto antes, pois o coração de Irete dormiu e não despertou mais, e todos acharam que a futura guia daquele povo não habitava mais o Ileayê. Seus pais mandaram chamar a mãe maior, que após examiná-la informou que a menina ainda estava viva, embora seu coração batesse muito fraco, e que seu tempo possivelmente era muito curto nessa vida.
Aquela notícia caiu de forma estrondosa para todos e principalmente para os pais de Irete, que desesperados anunciaram que se alguém, de qualquer parte do mundo, trouxesse a cura para sua filha, toda a cidade daria metade dos tesouros de Ifé. E como era sabido por todos, pelos 4 cantos, que aquele lugar vivia uma grande abundância, começaram a aparecer pessoas de todas as partes do mundo, trazendo magias, curas que nunca funcionavam, remédios que não faziam efeito. O filho de Ogum, que toda semana fazia visita à sua amiga, chegou no jardim e logo ficou sabendo do ocorrido. E em grande desespero correu até sua casa. Lá encontrou seu pai, que forjava uma linda espada que um dia seria sua. Pai, o senhor consegue outro coração? O senhor falou que eram 2, de ouro e um de ferro. Como eu faço para conseguir o outro? Perguntou ao seu pai de forma desesperada e desoladora. Ogum imediatamente colocou a espada que estava forjando em cima da mesa e perguntou ao filho: E para que você quer o outro coração se já tem um? O filho, aparentando muita tristeza, sentou-se em uma cadeira que seu pai costumava ficar, baixou a cabeça e começou a chorar e disse: A minha amiga Irete está morrendo e eu preciso ajudá-la. Ogum, enfurecido, levantou a voz: Desde quando você tem amigos humanos? Eu falei para você não se aproximar de Ifé e você me desrespeitou. O filho, em prantos, olhou para o pai e disse: Pai, ela é a minha única amiga e agora está morrendo. Eu preciso conseguir esse coração. Ogum, mais uma vez, falou de forma dura com o filho: Você não tem que ajudar ninguém. E mesmo se quisesse, você não conseguiria nem chegar vivo nas casas de seus tios. O outro coração está guardado por eles, e nenhum humano até hoje conseguiu passar da casa de Yansan. E você não chegaria nem na metade do caminho. O menino se levantou, completamente decepcionado com o que escutou de seu pai. Caminhou até fora da casa, pois precisava de ar. Estava atônito, teve um repentino mal-estar. Quase não conseguia chegar à grama que tanto brincava em sua infância. Finalmente deitou-se na grama e em seguida adormeceu. Capítulo 9. O cavalo de Ogum. Era madrugada e o menino começou a despertar por conta de uma forte respiração que vinha do cavalo de seu pai. O que foi? Perguntou o menino. O cavalo continuava inquieto, como se quisesse falar algo para ele. Foi quando o menino pensou em voz alta: Você sabe onde meus tios moram? Correu para dentro da casa de seu pai, que naquela hora estava dormindo, e juntou um punhado de comida, um pote de água e decidiu que iria atrás do coração de ouro para salvar sua amiga. Na saída, olhou para o lado e viu a espada que seu pai estava forjando há semanas. Colocou-a em suas costas, subiu no cavalo, que de uma forma misteriosa demonstrava grande empolgação em seguir nessa aventura com o menino. E assim, seguiram na velocidade de um raio em direção à casa de Yansan. Algumas horas se passaram e Ogum acordou e logo começou a procurar por seu filho e não encontrou. Também não encontrou seu cavalo e nem a espada que com grande amor forjava para o seu filho. E em um ataque de fúria, deu um grito que se ouviu em todos os cantos do Ilê. Desesperado, começou a colocar sua armadura, pensando em como iria conseguir outro cavalo e impedir a loucura de seu filho. Em meio ao seu acesso de ira e ao abrir a porta desesperado, Ogum se deparou com uma luz tão brilhante que quase o cega. Era seu pai, Olorum, que levou a mão até seu rosto e disse: Acalme seu coração, meu guerreiro filho da força. Ogum desesperado falou: Meu pai, há tantas luas não vem aqui? Falou ao Pai Supremo: Vim acalmar seu coração e dizer que tudo o que está acontecendo é porque tem que acontecer. Em seguida desses conselhos, Olorum adentrou a casa de seu filho e sentou-se na cadeira que Ogum costumava sentar. Você o criou como um orixá, e ele tem a sua força, tem sua sabedoria. Portanto, deixe-lhe cumprir o objetivo que ele escolheu. Ogum andou até seu pai e humildemente se ajoelhou falando: Ele é só uma criança.
Olorum, vendo uma possível vulnerabilidade em seu filho, passou a mão na cabeça de Ogum e falou, fixando seu olho no dele: ele pode ser o que quiser. E uma luz tomou conta da cabeça de Ogum. E ao retornar sua visão, Ogum percebeu que seu pai não estava mais ali. Seu pai se fora, mas uma paz tomou conta de seu coração, junto com a certeza de que nada de ruim iria acontecer com seu filho. Capítulo 10. A Casa dos Búfalos. Por vários dias, o filho de Ogum galopou até a primeira casa, onde tinha esperança de encontrar a primeira peça, pois pensava que não seria uma missão difícil, pois Yansan, em um tempo muito antigo, foi o grande amor da vida de seu pai, e acreditava ele que por isso a Rainha dos Ventos iria entregar sem hesitar a primeira peça que salvaria sua amiga. Pouco sabia o menino que o tempo de existência dos orixás no mundo era bem maior que o dos humanos, e que várias coisas já tinham acontecido, entre histórias de amor e histórias de guerra. Chegando na frente da casa de Yansan, o menino avistou lá bem longe uma sombra de uma linda mulher, com um pote de mel no colo. Era Yansan, que saboreava uma das mais deliciosas oferendas que alguém deixou em seu reino. Ansioso e feliz, o menino saltou do cavalo de seu pai, que agora estava sob seus comandos. E começando a correr e a gritar pela orixá, que em susto pulou de um monte em que estava e, como um passe de mágica, se transformou em um búfalo de chifres longos e de uma enorme força e correu em direção do menino, que, sem entender nada do que via, praticamente congelou-se ao deparar-se com aquela cena. Mesmo notando que o menino não fazia nenhum movimento, Yansan, em sua forma primitiva, corria a fim de expulsar aquele intruso de sua casa. Percebendo que sua tia não ia parar, o menino de Ogum se jogou de lado e rolou o barranco abaixo. E o búfalo passou direto, batendo a sua cabeça em um rochedo à sua frente. A batida foi tão forte que o animal cambaleou de um lado, quase caindo, mas aos poucos retornou suas forças, e com ela sua ira, que dobrou por ter sido feita de boba. Então Yansan, soltando fogo pelas suas narinas de búfalo, esfregou a pata para trás em mais uma tentativa de derrubá-lo. E, aos poucos, desceu o barranco para se aproximar do menino. Vendo a aproximação daquele animal enfurecido, o menino retirou de suas costas a bolsa que trouxe com os suplementos que sabia que iria precisar durante a viagem. E ao mesmo tempo em que o bicho se aproximava, o menino tentava se esconder. E, tomado pelo medo, o menino colocou a mão dentro da sacola e tirou um pequeno pote que continha a seiva da vida, alimento que sempre levava, pois essa seiva o deixava forte e alimentado nas horas difíceis. Enquanto caminhava, o menino tropeçou. E ao tentar se levantar, sentiu um bafo quente em seu rosto. E nesse instante, sem pensar, o menino abriu o pote, tirou um pouco da seiva com a mão de lá e levantou até o nariz da búfala, que estava enfurecida. E no instante em que respirou aquela fragrância, sentiu um cheiro familiar, pois se tratava da seiva de Irokô, o alimento preferido dos orixás. Assim, o animal começou a lamber a mão do menino, que foi se levantando. E com isso foi perdendo o medo diante da face animalesca de sua tia. E então, dessa vez, sem receio nenhum, começou a acariciar a cabeça dela, que se deliciava com o delicioso sabor da seiva de Irokô. E enquanto lambia e lambia, aos poucos voltava à sua forma original. Terminando sua alimentação, Yansan indagou: "Onde roubaste a seiva de Irokô?" O menino rapidamente respondeu: "Nunca roubei nada de ninguém. A seiva é da mãe árvore, e que tomo por mãe essa que é a seiva que me serviu de alimento nos primeiros dias da minha vida." "E o que busca em minha casa?" perguntou Yansan. "Eu vim pedir à senhora que me entregasse a primeira peça do coração de ouro." Desconfiada, Yansan olhou fixamente para o menino e perguntou: "E para que lhe serve um pedaço de coração?" O menino respondeu: "Não é para mim. É para uma amiga que está morrendo. Se eu levar a tempo, meu pai constrói um coração para ela igual construiu para mim." O menino pegou a mão de Yansan e a levou até seu peito. Ele queria mostrar algo para sua tia,
para ela ter certeza de que ele não estava ali querendo enganar ninguém, estava ali por amor à sua amiga. Então você é o menino do coração de ferro, filho de Ogum. Não me admira tanta coragem e loucura, igual a seu pai. Irei subir nesse monte, que é o mais alto do mundo, e em 7 dias espero sua chegada, e a partir daqui seu caminho terá que ser a pé. Enquanto falava isso ao seu sobrinho, a orixá espantou o cavalo, pediu que ele fosse embora. Mas ele vai se perder, falou o menino. E sorrindo, Yansan respondeu: esse é o cavalo de Ogum. Ele conhece cada pedacinho desse mundo e sempre acha o seu dono. Yansan começou a subir o monte que morava. E nessa caminhada, que levou dias, o menino teve que enfrentar tempestades, ventanias, raios, trovões ensurdecedores. Muito cansado, depois de tantas provações que enfrentara, o menino finalmente chegou ao topo, onde a orixá já estava esperando por ele, comendo seu mel. E ao olhá-lo, disse imediatamente: és realmente o filho de teu pai. Assim, Yansan mergulhou sua mão no pote de mel e tirou uma peça reluzente, que era a primeira peça do coração que o menino precisava. E assim que avistou tamanha beleza do artefato, o menino pegou a peça e, em um surto de felicidade, abraçou tanto sua tia, tanto que não queria mais soltá-la. Sua tia riu alto daquela cena, de uma profunda felicidade, pois era algo contagiante para ambos. Agora tenho que ir à casa do meu tio Xangô, mas não sei para onde fica, falou o menino. Yansan, tomada de carinho pelo abraço que recebeu, disse: siga o sol e à noite durma, mas cuidado com as feras e os maus espíritos no caminho. E quando você atravessar o espelho que separa o céu do mundo, lá vai encontrar Xangô em sua casa, que fica dentro do sol. O menino sorriu esperançoso, arrumou as suas coisas e seguiu a direção do sol, como orientou Yansan. Capítulo 11. O Machado da Justiça. Há dias que o menino andava e não sabia ao certo quanto tempo se passava. Sua pele estava queimada, a seiva que o alimentava já estava no final. Sua água tinha apenas uma gota. Mesmo assim, o menino seguia, um passo atrás do outro. Entretanto, quanto mais o menino andava, mais parecia que o sol ficava longe. E sempre que passava por um vilarejo, perguntava onde ficava o sol, e todos lhe apontavam para o céu, sem entender por que o menino fazia tal pergunta. Seguindo sua caminhada, o menino viu à sua frente uma figura que andava cambaleando e o viu cair fatalmente no chão. Ao ver aquela cena, o menino correu até aquela pessoa e o ajudou a se levantar aos poucos. A curiosa figura se tratava de um homem velho que parecia que andava há dias. Sua pele estava craquelada, a sua boca seca, a aparência que o deixava ainda mais velho para as outras pessoas. E se recompondo, o homem, que não conseguia emitir sequer uma palavra, olhou para o menino e sussurrou: sede. E o menino, sem pensar, pegou seu pote, que continha uma única gota de água, e pensou: se eu der essa água para ele, não tenho certeza de que acharei água no caminho. Mas em um ato totalmente espontâneo, levou a água até os lábios do moribundo, que engoliu com grande satisfação. Em seguida, o homem sussurra outra palavra: fome. E sem pensar, o menino abriu seu pote de seiva e o levou até a boca do homem. Após comer, o homem se levantou e saiu andando de forma lenta, caminhando ainda mal das pernas, indo parar debaixo de uma árvore seca que estava perto. O menino, atento, acompanhou o velho até lá. Sentou-se do seu lado e observou-o pegar no sono. E pensou o menino: eu não posso deixar ele só, senão ele morrerá. Mas se eu demorar aqui, não conseguirei achar a casa de Xangô. E mesmo perturbado com o recente dilema, o menino resolveu ficar e garantir que nada de mal acontecesse ao velho, seu novo amigo. E enquanto olhava para o sol que não parava de se mexer, o menino imaginava sua casa, de como estava seu pai, como estava sua amiga. O velho, depois de um longo sono, despertou e sentou-se do lado do menino, perguntando: para onde você vai? Para a casa de Xangô, respondeu o menino. E o que você busca na casa do pai do fogo?
O menino virou para o velho e contou toda a história, de como tinha chegado até ali e tudo o que aconteceu. Após contar a história, o menino disse: Senhor, vejo que já está melhor. Então, tenho que seguir minha jornada. Eu preciso achar a outra parte do coração. Levantou-se e começou a caminhar, quando ouviu uma voz forte atrás dele dizendo: A casa do sol é em todo lugar. Ao se virar, o menino se deparou com um ser de mais de 3 metros de altura, que debaixo dos seus pés jorrava uma larva quente e acesa. E do nada, o menino sentiu a terra tremer, e da terra começou a brotar um enorme vulcão coberto de larvas. Era justamente a casa do sol. Era finalmente a casa de Xangô. Bem que Yansan me falou de sua coragem e determinação, mas você me mostrou muito mais que isso. Você, garoto, me mostrou que tem um coração bom. Feliz, o menino se aproximou de Xangô, deixando seu olho meio cerrado, pois tudo era muito quente. E quando olhou ao seu redor, percebeu que estava sob um enorme vulcão e que lá embaixo só existiam larvas e o mar. Puxou sua espada e disse: Meu tio, eu sou o filho de Ogum e eu vim aqui lhe pedir a segunda parte do coração de ouro. Eu estou preparado para qualquer desafio ou batalha. Com a sua espada em punho, encarou o tio. Xangô riu muito alto e disse: Já é merecedor do que veio buscar, filho de Ogum, mas não posso entregar essa joia a qualquer um. Guarde sua espada. Enquanto falava, Xangô tirou de sua cintura seu machado e o estendeu como uma balança, colocando as lâminas como uma linha reta, como se fosse realmente uma balança. E de sua veste, o orixá arrancou uma pena e a colocou em um dos lados. Em seguida, estendeu a mão para o menino e disse: Me entregue seu coração. O menino, sem entender tal pedido, se aproximou de Xangô e sentiu uma mão quente atravessar seu peito. E como magia, Xangô pegou o coração do menino e colocou do outro lado de seu machado, que naquela hora servia de balança. Assim que pousou o coração de ferro do menino, viu a pena baixar como se fosse uma rocha, levantando um grão de terra. Com isso, sorriu e falou ao menino: Nunca tinha visto um coração de ferro mais leve que uma pena. Afirmou isso, devolvendo o coração do garoto ao seu lugar original. O orixá colocou sua mão dentro das larvas de seu vulcão e de lá retirou a segunda peça do coração, que salvaria a amiga do menino. Feliz, o menino se aproximou de Xangô e pegou o que tinha ido buscar, colocou em sua sacola, guardou sua espada e agradeceu. Obrigado, meu tio. Agora tenho que partir, porque ainda falta a última peça e eu não faço ideia de onde fica a casa de Iemanjá. Impressionado com o garoto e com as dádivas e as características honrosas e heróicas que via em tão pouca idade, Xangô estendeu a mão para o mar e falou: Basta pular e já estará na casa da mãe do mar. Mas, se eu pular, eu vou morrer. Os dois ficaram em silêncio e, meio que por impulso, o menino correu até a ponta do vulcão e mergulhou de uma altura que seria impossível a qualquer homem sobreviver. E sentindo o forte impacto da água em seu corpo, o menino desmaiou e afundou na imensidão das profundezas do mar. Capítulo 12. O canto de amor. O menino abriu os olhos e curiosamente percebeu que não estava mais no seu mundo. Tudo ali era denso, tudo era água, e ele não entendia por que não lhe faltava o ar. Seu corpo também parecia flutuar, e na sua cabeça tocava uma música que nunca tinha ouvido antes. Uma música com uma voz que alimentava o seu coração com paz e sossego. Curioso, o menino levantou e percebeu que estava vivo embaixo do mar. Como isso seria possível? E começou a explorar o lugar, andando como se estivesse voando, e a cada momento sentia que estava perto daquela voz que o acalmava. O menino continuou nadando e viu ao seu redor as mais diversas criaturas marítimas, criaturas nunca vistas por nenhum outro homem em nenhum lugar do mundo. E sob um conjunto de corais, o menino avistou uma linda mulher, a dona da voz que o acalentava. Logo percebeu que era Iemanjá e rapidamente nadou até ela. Ao chegar perto da rainha do mar, o filho de Ogum se encheu de euforia
e tentou falar para pedir às senhoras das águas o que tinha ido buscar. E quando tentou falar, se engasgou e começou a se afogar. Iemanjá, que observava tudo, nadou até ele e o colocou no colo, quase desmaiando, e assoprou uma bolha de ar em seu rosto, fazendo com que o menino se acalmasse. Fique calmo, ouviu o menino? E olhando para o rosto da mãe da água, não entendeu como conseguia ouvir se ela nem tinha mexido a boca. E pensou, como posso ouvir a voz dela se nem a boca ela mexeu? E em seguida ouviu novamente a voz de Iemanjá. É que aqui a gente fala com o coração. Depois de ter entendido como tudo acontecia naquele lugar, o menino projetou seu pensamento para Orixá e disse: eu preciso da última parte do coração para salvar minha amiga. Já faz tempo que estou longe de casa, eu estou preocupado de não chegar a tempo. Iemanjá pegou na mão do menino, nadou com ele por todo o oceano, até chegar em uma montanha repleta de tesouros. Chegando lá, fez o menino ouvir. Para que pegar uma simples peça de ouro, se você pode levar todo o tesouro para você? Assim, nunca mais precisará de nada. Você levará muito tempo para transportar, mas depois de feito isso, você terá toda uma vida de repleta abundância. O menino olhou para a mãe do mar e disse em pensamento: eu não tenho tanto tempo para fazer isso, e eu não estou aqui por riquezas. O único tesouro que busco é a vida da minha amiga. Por isso eu lhe peço, me entregue a terceira peça do coração de ouro. E Iemanjá demonstrou um sorriso leve e fez o menino ouvir em sua mente: eu não tinha acreditado quando minha irmã Yansan falou que era destemido e corajoso, nem quando Xangô falou que era justo e puro, mas agora vejo que é honesto e amigo. Após falar isso, a rainha do mar colocou a mão em seus tesouros e tirou de lá a peça que faltava e entregou ao menino falando: você realmente é filho de seu pai. Feliz, o menino pegou a peça que faltava e, emocionado, deu um beijo no rosto de Iemanjá e perguntou: como eu faço para ir para casa? Respondeu a mãe da água: para auxiliar aquele garoto em sua volta, agora com o trabalho feito, nade até a próxima praia. Lá chegando, siga pelo mesmo caminho que lhe fez chegar aqui. Não vai ser fácil, só mantenha sua força e vontade que logo estará em casa. E assim fez o menino. Capítulo 13. O filho de Ogum. Durante dias, o menino caminhou, enfrentando o dobro de perigo e dificuldades do caminho que o levou até ali, mas se manteve forte e seguro de que iria chegar a tempo. Foi com sua força e desejos inabaláveis que ele foi se aproximando do seu destino. E depois de tanto caminhar, o menino avistou Ifé. Mas uma coisa lhe chamou a atenção: a cidade estava toda apagada e seu povo não estava na rua. Temendo pelo pior, correu o mais rápido que pôde. Bastante apavorado, ele precisava chegar à casa de sua amiga. Ao chegar lá, se deparou com uma cena triste. Todos estavam com seus rostos tomados pela tristeza, pois os suspiros da menina eram os últimos. Foi então que o filho de Ogum se encheu de euforia e gritou para todos: eu trouxe o coração de ouro para salvar Irete. E no meio de sua gritaria, a mãe maior andou até o menino e lhe disse: infelizmente, meu filho, não há mais suspiro de vida no corpo de nossa guia. O menino desesperado gritou: não desistam! Eu trouxe o coração de ouro, eu trouxe! Pegou sua sacola e começou a mostrar as peças. Está aqui, vejam! Mesmo se houvesse uma chance, de nada serviriam as peças separadas. Só um forjador sagrado pode montar um coração de ouro ou de ferro. O menino, que naquele momento estava de cabeça baixa, se levantou. Eu sou um forjador sagrado, eu sou o filho de Ogum, eu sou o filho do meu pai e eu não vou desistir. Me mostre onde tem a forja mais perto, vamos, me mostre! Mesmo sem esperança, a mãe maior levou o menino até a forja, onde o menino trabalhou a noite toda, sem parar. E quando nascia o sol, o menino tinha terminado seu trabalho. Correu até sua amiga com o coração na mão, colocou sobre seu peito, mas nada aconteceu. A menina parecia não estar mais ali. E o menino sentou-se, olhou para o Orum e sussurrou: não é justo, não é justo.
Olorum, sentado em seu trono, observava tudo em total silêncio e, com um pequeno gesto, olhou para o seu filho Oxalá e disse: faça. Então, o orixá da vida encheu seu peito com uma força que nunca tinha visto antes e soprou o sopro da vida. O sopro foi tão forte, ele soprou tão forte, que no caminho do Orum até o Ileaiê, por onde o sopro passou, surgiram várias formas de vida, animais, plantas e outros seres. E o sopro chegou até Ifé, entrando pelas narinas da menina, e todos viram como uma magia o coração de ouro fundir-se a ela, dando-lhe saúde e vida próspera. E essa prosperidade durou muito tempo, guiado pelos 2 irmãos que nunca mais se separaram. O Menino do Coração de Ferro. Ficha técnica. Autoria: Fabiano Barros. Narração: Negra Mari. Supervisão e correção textual: Rodrigo Diniz. Apresentação: Ednair Nascimento. Captação de áudio, sonorização e edição: Lafayette Ribeiro. Designer: João Leão. Coordenação de pesquisa: Severino Costa. Intérprete de Libras: Tiago Ascencio. Transmissão: Conexão Norte. Mediação: Emily Lamarão. Coordenadora de produção: Maria Braga. Produção executiva: Emily Lamarão e Aline T. Colaboradores: Ednair Nascimento, Rafaela Oliveira e Arthur Nestor. Projeto selecionado no edital número 31/2021/Sejusel Codec. Segunda edição Marechal Rondon, eixo 1, categoria E, com recursos da Lei Aldir Blanc, Governo Federal.